Olá, alunos, olá, nobres da física, professor Matheus, nesse momento, trazendo mais um assunto de física neste vídeo relacionado à ondulatória, estudo das ondas, tudo bem? A gente vai fazer uma breve introdução, conceitos simples, básicos, que você pode expandir seus conhecimentos acerca desta aula. Vamos tratar como aula 1, ok? Tópicos da aula de hoje: a natureza da onda, o modo de propagação das ondas e a propriedade desta, tá certo? Vamos por partes. Natureza da onda: perturbação periódica que transporta energia, mas não há o transporte de matéria, tá bem? Quanto à sua natureza, a gente tem mecânica, precisa de um meio para se propagar, por exemplo, o som e as cordas de um violão, o mar. E a eletromagnética não precisa de um meio para se propagar, propaga-se no vácuo, por exemplo, luz, o infravermelho, a ultravioleta. É perceptível que corpos celestes conseguem emitir luz não necessariamente sofrendo bloqueios. Ela passa de boas e chega até, por exemplo, a luz do sol a nós. Modo de propagação: temos aí longitudinal, transversal e a figura mostrando tal movimento. A vibração, quando ocorre na mesma direção do movimento, temos as longitudinais e as transversais, como mostra aí nesse GIF, a vibração ela é perpendicular ao movimento, tudo bem? No primeiro caso, um exemplo, as ondas sonoras. As ondas sonoras elas são longitudinais, transversais, uma onda numa corda, na vibração desta, a onda eletromagnética, como a luz. Então, nada melhor do que esta imagem ao lado para mostrar para você tal movimento, tudo bem? Simples. Dando sequência, temos as unidimensionais, são as que se propagam em apenas uma direção, como a própria palavra diz, né? Como ondas em uma corda, em molas esticadas. Temos as bidimensionais, são aquelas que se propagam por uma superfície, como a água de um lago, quando a gente joga uma pedra, né? É perceptível que quando uma pedra ou outro objeto cai no mar, as ondas elas têm uma sequência bidimensional. E as tridimensionais são capazes de se propagar em todas as direções, como a luz e o som. Propriedades de uma onda, características essenciais, tá bem? Comprimento de onda, lambda. O que significa? Distância entre dois pontos consecutivos com a mesma fase, seja lá duas cristas ou dois vales. Já vou falar quem são esses carinhas. Período, T. Tempo necessário para o mesmo fenômeno se repetir. A cada acontecimento, o tempo que aconteceu aquilo é o período. A frequência, ela está presente na relação matemática, então o período ele é 1 sobre a frequência. Simples? Logo, a frequência significa o quê? Número de vezes que o fenômeno se repetiu por unidade de tempo. Então é perceptível que há uma relação entre que o período e a frequência são inversos, tá bom? Então, frequência 1 sobre o período. A outra característica essencial é a velocidade de uma onda, letra V. A velocidade da onda vai relacionar o comprimento, o período ou o comprimento e a frequência. Primeiro caso, um dos mais conhecidos, que a velocidade de uma onda ela é igual a lambda, comprimento, vezes a frequência. Ou ela pode ser destacada, se frequência é 1 sobre o período, essa velocidade vai ficar o comprimento de onda sobre o período. Cristas, como eu falei, são os pontos superiores de uma onda, tá bem? E vales são os pontos inferiores dessa onda. Acompanhe comigo, que o próximo conceito é a amplitude ou a intensidade dessa onda. Quanto mais alto for o comprimento dessa onda, ou menor, tratamos como um todo a amplitude desta. É uma medida escalar, certo? Para mais ou para menos, da magnitude dessa onda. Seu valor é dado pela origem até a crista, ou então podemos também dizer que até o vale, dependendo da característica. Está aqui a imagem. Logo, esse breve vídeo detalha que C é a velocidade da luz no vale, lambda, o comprimento desta onda, a amplitude está presente aí no eixo Y, na vertical, e horizontal, segmento dessa onda. A interferência.
Combinação de duas ou mais ondas que se encontram na mesma região do espaço, gerando uma onda resultante. É o resultado de duas ou mais ondas. Pode ser destrutiva, no primeiro momento, ou pode ser construtiva, num segundo momento. Reflexão é quando a onda incide numa superfície de separação entre dois meios, retorna para o mesmo meio. Reflexão é o mesmo fenômeno que a gente já explicou no conteúdo de óptica, não foi? A incidência da luz, ao se chocar, por exemplo, num espelho, retorna para o mesmo meio, o qual acontece com o estudo de acústica também, relacionado à ondulatória. Está aí uma imagem numa corda, por exemplo. Refração, também já visto o conceito de refração lá na óptica. É o fenômeno que ocorre quando uma onda vem de um meio e penetra no outro. O mesmo caso quando acontecendo na óptica, quando um raio incidente entra em contato com a separação entre dois meios e penetra neste outro. Uma observação aqui clássica: sua frequência não é alterada na refração. No entanto, a velocidade e o comprimento de onda pode ser modificado, tá bem? Qual a relação matemática presente no conteúdo de refração de uma onda? Lei de Snell. Relaciona os ângulos, as velocidades e o comprimento de onda de incidência de refração. Aqui é a expressão dela, ó. O seno do ângulo primeiro sobre o seno do ângulo segundo, igual a velocidade no primeiro sobre a velocidade no segundo, igual ao comprimento de onda do primeiro sobre o comprimento de onda do segundo. Relação matemática simples, fácil. Difração. Distorção da propagação retilínea das ondas que deparam com obstáculos. Ele consegue contornar. Quando temos um contorno, uma passagem para o outro lado, de forma a deparar com um obstáculo, difração, tá bem? O fenômeno de difração é característico das ondas. As partículas elas não se difratam, tá bem? Que um exemplo com o experimento de Young. Passagem da luz pelo fênix que consegue ter franjas ao final. Pesquise um pouco mais de experiências de Young. É muito bacana, mas o conceito está aqui. Polarização é o fenômeno no qual uma onda transversal ela consegue vibrar em várias direções, tá bom? Tendo uma das suas direções de vibração selecionada. Enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo. A gente vai chamar esse dispositivo de polarizador, ok? Isso, muito semelhante ao conteúdo de óptica também, onde se falava que a luz saindo de uma fonte, ao tocar em um determinado polarizador, o óculos de sol, por exemplo, ele reduz a passagem do brilho, o que facilita a visualizar outros objetos sem prejudicar tanto a sua visão. Na luz, já que luz é uma onda ou qualquer uma outra, quando temos esse bloqueio, o conteúdo é polarização. Marque isso. Ressonância. Fenômeno que acontece quando o sistema físico ele recebe energia por meio de excitações da frequência. Tá bem? Seja essa frequência natural da vibração. Caso muito famoso foi desse rompimento de uma ponte, tá bom? E foi nos anos 40 aqui, lá nos Estados Unidos. Aqui essa ponte normal, sem nenhuma mudança na sua frequência de vibração natural. Pela região, a forma energética foi alterada, ela teve uma mudança no seu conceito e acabou que destruindo. Então, elevou a quantidade energética por conta da excitação da frequência. Não fique por essa teoria, tá bom? Não concordo que você pare por aqui. Siga, estude e pesquisa. Vai estudar, vai resolver exercícios. Conte com a gente, conte com a física. Valeu, galerinha. Até a próxima.